pessoal, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. O tema da aula de história de hoje é Cidadania no Brasil, a construção da via política nacional. Quando falamos sobre cidadania, nos referimos à qualidade ou condição do cidadão, condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhes permitem participar da vida política. A via política nacional e a possibilidade de participar ativamente enquanto cidadão brasileiro foi se delineando a partir do período joanino, e mais especificamente no desligamento dele e no processo de independência política do Brasil. Nosso tema de hoje começa no período joanino, o governo de Dom João VI, num contexto histórico bastante conturbado, período das grandes invasões napoleônicas, que vão ameaçar com um bloqueio continental a economia das províncias ibéricas, de Portugal e Espanha. No caso espanhol, teremos uma invasão bem-sucedida. No caso português, a família real foge para o Brasil com auxílio da Marinha Inglesa, se estabelecendo no Rio de Janeiro a partir do ano de 1808. Essa nova configuração política vai exigir que aqui no Brasil uma série de modificações sutis se instaurem, principalmente no contexto da adaptação da corte à capital brasileira. Adaptação essa que prescindia de um projeto de modernização, que vai ser visto principalmente no Rio de Janeiro, com a construção de estradas, permissão da criação de fábricas no Brasil, reforma de portos, criação de instituições centenárias, como o Banco do Brasil, e a instalação de uma junta de comércio. Antes do período joanino, estas eram coisas impensáveis. Tínhamos, inclusive, proibição das manufaturas no nosso país. Esse panorama novo vai trazer um projeto de urbanização para o Rio de Janeiro. Projeto esse que vai ser entendido por pouquíssimos indivíduos. Por exemplo, os ingleses, desconhecendo completamente o mercado local, vão enviar todo tipo de produto, desde casacos de pele até esquis, para serem vendidos aqui nos nossos portos. A principal beneficiária dessa abertura dos portos, é claro que foi a economia inglesa. Não por acaso os ingleses tutelaram em segurança a família real. Então, uma das grandes marcas do início do período joanino aqui no Brasil é a abertura dos portos às nações amigas. Posteriormente, a importância da manutenção da família real no Brasil vai se dar de tal forma que o nosso país vai receber uma nova nomenclatura. A capital Rio de Janeiro passa a ser conhecida como capital do Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1818. Essa abertura dos portos foi de suma importância para as potências aliadas. Entretanto, essa medida acabou prejudicando o desenvolvimento da indústria brasileira, que continuou sendo dependente das manufaturas que vinham do exterior. Em contrapartida, uma série de avanços no setor cultural é visto nesse período, com a criação do Museu Nacional, da Gazeta do Rio de Janeiro, da Biblioteca Real, da Escola de Artes e do Observatório Astronômico. Além disso, vários cursos foram fundados, principalmente nos estados da Bahia, de onde vinha a antiga capital, e do Rio de Janeiro, capital atual. Cursos principalmente focados no desenvolvimento de habilidades técnicas, como agricultura, cirurgia, química, desenho técnico e etc. Cursos como direito, medicina, letras e etc. ainda continuavam vinculados aí às grandes potências europeias. Para poder bancar toda essa opulência da corte e todo esse processo de adaptação que se dava no Rio de Janeiro, altos impostos eram cobrados de áreas que não viam esse retorno. Áreas como Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, descontentes com esse panorama, vão empreender uma série de revoltas, das quais a mais importante é a insurreição pernambucana de 1817. Insurreição essa que questionará a alta nos preços e fará oposição às diretrizes políticas da corte, que vai focar em investimentos apenas para uma área específica.
A insurreição pernambucana vai ser abafada de maneira efetiva, tanto pelas tropas de Dom João VI, quanto pela ajuda do almirante Cochrane, que vai influenciar aí nas independências da América Latina e que vai ter uma influência direta na desassociação do governo insurreto estabelecido na capital de Pernambuco, em Recife. Outra grande marca do período joanino vai ser essa ligação com a Inglaterra. Ligação essa que em 1820 começa a dar sinais de grandes desgastes. Porque lá em Portugal acontecia nesse mesmo período a Revolução Liberal do Porto, que vai defender um retorno de Dom João a Portugal e vai colocá-lo aí numa situação um pouco delicada. Ele precisava voltar para Portugal, mas precisava deixar aqui no Brasil alguém de sua inteira confiança para estabelecer o processo de recolonização do território, para estabelecer de novo aqueles vínculos coloniais com Portugal. E o indivíduo escolhido é o Dom Pedro I. Não sem algumas divergências para com as ideias que Dom João VI tinha. A transição política encadeada por Dom Pedro I, ela vai se dar num contexto de grave crise econômica. Quando Dom João VI volta para Portugal, ele vai levar toda a reserva de ouro do Banco do Brasil e, em larga medida, para pagar pelos endividamentos que os portugueses precisavam para reconstruir o seu país após as guerras napoleônicas. Dívidas essas que vinham de lá, de uma ligação intrínseca com a Inglaterra. Então ele vai levar todas as economias do Banco do Brasil e isso vai deixar Dom Pedro I em uma situação um pouco precária. Fora isso, a saída de Dom João VI não vai ser encarada de maneira amigável por algumas províncias, principalmente do Norte e Nordeste. A gente tem que lembrar que nesse período, Pernambuco, por exemplo, vai ser palco de grandes revoluções, o que vai legar ao nosso estado o título de Leão do Norte. Então a gente vai ter sempre uma política contrária ao centro, aqui no Norte e no Nordeste, principalmente porque esses tinham sido antigos focos de desenvolvimento econômico, com a cultura da cana-de-açúcar, por exemplo, e agora se viam relegados ao esquecimento. Além de tudo isso, além de ter que lidar com a recusa das províncias de aceitar a sua autoridade e além de lidar com a crise econômica, Dom Pedro I vai se ver numa encruzilhada, porque Dom João VI vai querer tratá-lo como uma marionete a partir da promulgação da Constituição Portucalense. Essa Constituição Portucalense é uma Constituição liberal que vai trazer como princípio o esforço de recolonização de áreas como o Brasil para poder equilibrar a balança comercial portuguesa. E essa Constituição Portucalense limitava completamente a autoridade política de Pedro I. Então Pedro I vai ficar balançado a se associar ao grupo pró-independência, liderado por José Bonifácio. A ideia de José Bonifácio era contar com o apoio de Dom Pedro I e garantir uma separação total, na medida do possível, visto que contaria com o herdeiro do trono português, entre os assuntos econômicos brasileiros e os assuntos econômicos portugueses. Então, era estabelecer uma não intervenção portuguesa na nossa economia. Quando a gente fala de grupos pró-independência no Brasil, a gente tem que ter em mente que existiam dois setores específicos que já defendiam a ideia de um país independente, não só de uma região, como no caso da insurreição pernambucana, cujo objetivo era proclamar a independência, separar Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. A ideia desses grupos pró-independência era mais generalizada, era garantir uma independência para todo o Brasil, ciente de que qualquer proposta como essa geraria conflitos externos. Essas duas propostas, elas estavam baseadas em duas figuras políticas amplamente influentes no período. O José Bonifácio, que queria o apoio do Pedro I, e o Gonçalves Ledo. Para José Bonifácio, um Brasil independente demandava a centralização dos poderes na mão de um imperador
incluindo a subordinação das províncias, ou seja, a retirada de autonomia das províncias, por exemplo, para coletar impostos ou para promulgar suas próprias leis, e ampliação das redes de comércio no Brasil. Já Gonçalves Ledo acreditava num projeto de independência que limitasse os poderes do rei, que garantisse eleições diretas para deputado e que estreitasse as relações mercantis com Portugal. Então, a ideia de Ledo era ter um processo de independência que não necessariamente afastasse economicamente o Brasil de Portugal, que limitasse o poder do rei e que garantisse uma participação popular mais direta, garantisse uma cidadania efetiva nas eleições para deputado. É claro que, como essa era uma proposta que dava uma maior autonomia política para as províncias, ela foi rejeitada por muitos indivíduos da elite. Daí José Bonifácio ter feito fama nesse período e ter conseguido a associação com Dom Pedro I. Quando as notícias chegam a Portugal de que há uma veia pró-independência profunda aqui dentro do Brasil e que inclusive conquistou a simpatia de Dom Pedro I, a Constituição portucalense vai falar mais alto. Dom João VI pega os seus direitos de regente e põe em xeque e manda uma carta defendendo a volta de Dom Pedro I para o Brasil, sob risco de expatriação. No entanto, Dom Pedro I, que já contava com o apoio de José Bonifácio e muitos integrantes da elite, vai responder a essa carta no dia 9 de agosto de 1822, que ficou conhecido como Dia do Fico, onde ele afirma que se era para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, ele ficaria e lutaria pela independência do país, certo? Então isso vai ser um marco do processo de separação, secção entre a política do Brasil e de Portugal, embora a gente tenha aí uma figura central da família real portuguesa. Dom Pedro I via na idealização da independência do Brasil um sonho realizado, né, que era o sonho de empreender alguns princípios liberais sobre os quais tanto ele quanto a sua esposa já tinham sido conquistados, quanto o sonho de se manter no trono por um tempo muito maior. Ele era herdeiro do trono português, porém, no Brasil, ele teria uma oportunidade de fixar as suas próprias ideias liberais, em larga medida. Para que ele pudesse fazer frente à ameaça de um conflito com Portugal, ele precisava de ajuda de tropas provinciais. Então, ele vai para o sul em busca de companheiros que possam auxiliar o Brasil nesse processo de independência. E ele conta também com o auxílio dos ingleses. E aí você pensa, olha, o que é que os ingleses estão fazendo aqui, auxiliando Dom Pedro I? Eles não estavam do lado de Dom João VI? Eles não auxiliaram a chegada da família real aqui? Bem, com o apoio a Dom Pedro I, se garantia uma série de benefícios para os ingleses, principalmente para o mercado inglês, caso o Brasil conseguisse efetivar esse processo. Por exemplo, a diminuição de taxas de juros, que dentro de todo o primeiro até o segundo reinado, giraram cerca de 15% sobre o produto inglês. Então isso era muito positivo para o mercado da Inglaterra. Então a gente vai contar com o apoio dos ingleses e Dom Pedro I vai se retirar em busca de novas tropas. Uma coisa muito importante sobre o exército de independência que Dom Pedro I vai conseguir reunir é a presença de Maria Quitéria. Maria Quitéria, assim como Joana d'Arc, ela vai se vestir com roupas masculinas com o objetivo de lutar pela independência do seu país. Então nós temos a nossa versão de Joana d'Arc, que é Maria Quitéria. E outra coisa bem importante sobre o papel da mulher na política nesse período é que a esposa de Dom Pedro I é a primeira chefe de Estado da América Latina. A esposa de Dom Pedro I, durante todo o período em que ele vai conseguir aliados, vai buscar tropas às margens do rio Ipiranga, ela vai fazer as vezes de chefe de Estado.
Aqui, nesse período, a gente vai ter uma ameaça de guerra, uma ameaça real de guerra entre o Brasil e Portugal. E essa ameaça de guerra vai encontrar Dom Pedro I e suas tropas descansando às margens do Ipiranga, uma narrativa que é bem clara quando a gente escuta o hino nacional. E lá, nas margens desse rio, ele teria levantado a sua espada e teria gritado independência ou morte. Porque no caso de uma efetiva guerra, ou o Brasil se tornaria independente ou ele seria condenado como traidor de sua nação. Entretanto, o desfecho dessa problemática de independência se deu de forma um pouco mais amigável. A gente vai ter, é claro, lutas de independência em amplos estados como Bahia, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, em uma grande área que se chamava nesse período Grão-Pará, mas o reconhecimento da independência ele vai se dar de maneira indenizatória. Em 1825, Portugal vai receber a promessa de uma indenização por parte do Brasil de 2 milhões de libras. E o compromisso de que, mesmo independente, o nosso país jamais possuiria colônias na África, nem disputaria territórios ultramarinos com o Reino Ibérico de Portugal. Outro reconhecimento que a gente vai ter que galgar é o reconhecimento por parte da Inglaterra, que nos auxiliou nesse processo de independência. Reconhecimento esse que vai ser garantido em 1827, sob a tutela da manutenção da taxa de 15% sobre os produtos ingleses e a promessa de que no Brasil se extinguiria o tráfico de africanos no prazo de 3 anos. Então, de acordo com o compromisso firmado com a Inglaterra, o Brasil deveria ter abolido a escravatura no ano de 1830, coisa que não aconteceu. A abolição da escravidão pela Lei Áurea se deu cerca de 53 anos depois do que era proposto. E qual é, professora, nesse sentido, o interesse da Inglaterra sobre a escravidão no Brasil? Será que é um interesse intelectual, é um interesse ligado a direitos humanos, é um interesse ligado ao entendimento de que a escravidão é a ruína de uma nação, de que é uma atividade ilícita ou indigna? Não, longe disso. O interesse da Inglaterra era diminuir a possibilidade de haver concorrência entre os produtos que eram manufaturados a partir de então no Brasil e que tinham baixo custo devido à presença de mão de obra escrava e com seu próprio produto, num território onde já haviam leis trabalhistas, onde já havia atividade sindical do século XIX. Dentro da Inglaterra o panorama já era completamente diferente. Então, sob o pretexto de diminuir, de não intensificar a concorrência entre a nossa produção e a produção inglesa, a ideia era abolir a escravidão no Brasil o mais rápido possível. O que não se efetivou, visto que o nosso país era, em larga medida, hoje ainda é, muito dependente da agroexportação. E nesse período histórico em específico, a agroexportação era sustentada pela mão de obra escrava africana. Então, embora a gente tenha definido esse compromisso como forma de garantir o reconhecimento da Inglaterra sobre a nossa independência, ele não foi efetivado. E isso vai ser alvo de grandes discussões, tanto no período do primeiro quanto no do segundo reinado. Embora Pedro I tenha ideais liberais e tenha estabelecido os princípios para uma cidadania no Brasil, mesmo que limitada, ele foi descrito por muitos políticos da época como um governante autoritário, porque dentro da prerrogativa de construir um conjunto de leis para o Brasil independente, uma Constituição que definisse quais os direitos e deveres do cidadão brasileiro, ele vai mandar dissolver a Assembleia Constituinte em 1823, sob o pretexto de que ele, de próprio punho, conseguiria, dentro de 40 dias, elaborar uma Constituição 2 vezes mais liberal. Por que ele vai assumir essa postura? A Assembleia Constituinte de 23 tinha escrito uma Constituição cujo principal pressuposto era um amplo sentimento anti-portucalense. E Dom Pedro I, então imperador do Brasil, tinha vínculos muito grandes com a família real portuguesa. Então ele vai mandar dissolver essa Constituinte e vai
escrever de próprio punho a Constituição Imperial de 1824, que vai estabelecer parâmetros de uma cidadania com limitações muito claras. Por exemplo, a limitação de sexo, porque a mulher ela não vai ser entendida como figura capaz de atuar ativamente e politicamente na sociedade, embora a gente tenha personagens aí que nesse período já venham fora dessa curva, como no caso de Maria Quitéria. E ela vai instituir um quarto poder, uma coisa absurda na perspectiva iluminista, né? Essa Constituição Imperial de 24, que é a primeira do Brasil, vai dividir os 3 poderes aos moldes de Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, mas vai instituir um quarto poder, que é o poder moderador. E vai instituir um Conselho de Estado, um órgão vitalício escolhido pelo próprio Pedro I. Então, havia uma manipulação de leis que deveriam ser garantidas. Então, a gente não tem uma cidadania plena, completa, nem inclusiva. A gente vai ter voto indireto e censitário, baseado nos rendimentos. O indivíduo votante era aquele que tinha rendimentos a partir de 100 mil réis. Voto censitário, o voto baseado na quantidade de bens do indivíduo. Nessa Constituição, o catolicismo foi instituído como religião oficial do Império, foi mantido, e, é claro, a gente tem a exclusão quase que completa da mulher na cena política, com algumas exceções pontuais. Até a próxima aula. Obrigada pela atenção.